Muito bem, meus irmãos. Faço coro com o pastor Daniel. É claro que é sempre um grande privilégio ver a todos vocês. A gente, aqui em casa, pelo menos, conta os dias para chegar no domingo, rever aos irmãos. Mas, irmão Paulo Barbosa, para nós é um milagre que Deus tem feito na sua vida e é uma bênção estar conosco. Bom? Mas, louvo a vida de todos vocês que nos assistem também. Claro que a gente sente falta de muitos irmãos que não podem estar aqui por causa de doença, filhos doentes, ou enfim, pessoas que não podem estar, ou aqueles que nos assistem de longe. Somos privilegiados com a presença de vocês e daqueles que também nos assistem pela internet. Meus irmãos, vamos para Gálatas capítulo 5. Nós já estamos, irmãos, desde 2018 estudando o livro de Gálatas. E talvez você possa pensar, puxa vida, de novo. Mas sabe, irmãos, é um privilégio nós podermos estudar um livro do começo ao fim. Eu realmente desejo que todos vocês que estão nos acompanhando, independente do momento que você pegou esse estudo, que ao passar pela leitura do livro de Gálatas, algumas coisas já lhes sejam mais compreensíveis. E essa é a beleza da palavra de Deus. Essa é a beleza da teologia bíblica. Existem vários tipos de teologia, se você não sabia. Mas a teologia bíblica em si, ela nos mostra, pela própria palavra de Deus, o que o autor original quis dizer para os seus destinatários, nos ensina a olhar todos os contextos geográficos, políticos da época, e aí nos torna muito mais conhecedores da verdade por trás do coração do escritor de determinada carta. Quando nós vemos os escritos de Paulo, nós vemos que realmente ele trata os seus, vamos dizer, não os seus filhos, mas os seus filhos na fé, ele os trata com muito amor e compaixão, mas também o chicote muitas vezes estrala nas costas dos seus destinatários, porque Paulo é uma pessoa que ele não só é podado nas palavras, mas também ele é duro quando precisa ser. Aqui no livro de Gálatas, irmãos, nós vemos um lado de Paulo que verdadeiramente ele está demonstrando preocupação aos seus queridos Gálatas. Já lembramos, ou pelo menos já estudamos sobre isso, que não era uma igreja em si, mas era uma comunhão de igrejas numa determinada região. Era mais ou menos como se Paulo escrevesse as igrejas em Porto Alegre. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos várias igrejas. Então, exatamente, ele está escrevendo as igrejas da região da Galácia. E todos eles estavam sofrendo por conta de maus ensinos ou de heresias que estavam penetrando no seio da igreja. Nós já tratamos a parte mais difícil do livro, que vem a ser os capítulos 3 e 4, onde Paulo defende de maneira incisiva a fé em Cristo Jesus. Eu já falei para vocês que todas essas questões elas não são novas. Algumas vezes elas mudam de roupa, mas sempre existem pessoas que de alguma forma crerão que para que você seja salvo é necessário que você faça alguma coisa. É a chamada meritocracia. As pessoas não conseguem entender que a salvação ela é gratuita. A salvação é pela fé e não necessita de esforço humano. Então, por mais simples que seja, alguns querem dificultar. E aí você encontra aberrações como você precisa frequentar determinada igreja para ser salvo, você precisa fazer determinado sacrifício para ser salvo, você precisa ser batizado para ser salvo, quando verdadeiramente a palavra de Deus fala sobre salvação pela fé em Cristo. E o livro de Gálatas, de maneira incessante, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo trata e defende a justificação pela fé, e ele fala sobre a palavra justificação, se eu não estou enganado, pelo menos 6 vezes o termo justificação pela fé. E ele vai defender a fé em Cristo em detrimento às obras da lei.
E obras da lei, ele trata 19 vezes esses termos no livro de Gálatas. Então aqui é uma defesa incisiva da verdadeira fé em Cristo. E como eu estava dizendo para a Samira e o Alisson ali no piano, eu vou dizer para todos vocês, a beleza da vida cristã não é servir ao Senhor por obrigação, mas é servir porque nós o amamos. Porque nós entendemos o privilégio que é para cada um de nós estarmos diariamente na presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que no mundo de 7 bilhões de pessoas ainda conhece o coração de cada um de nós. Conhece de maneira íntima o que se passa em nossos corações. Não só enxerga, como Ele está disposto a nos ajudar em cada uma das nossas necessidades. É esse Deus que nós servimos. E Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso que nos deu a sua palavra como direção ou direcionamento para as nossas vidas de como nós podemos servi-lo. De como Ele quer que nós o sirvamos. Deixei claro que não há obrigatoriedade, mas existe um padrão. Não se pode adorar a Deus da maneira que nós achamos que deve ser feito, mas da maneira que Ele merece, da maneira que Ele já designou na sua palavra. E aí, meus amados irmãos, nós vamos para o capítulo 5 de Gálatas, porque nós estamos estudando sobre a liberdade em Cristo. O texto-chave do livro de Gálatas é o versículo 1 do capítulo 5, que vai falar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é liberdade para libertinagem. Não é liberdade para que nós usemos a nossa fé em Cristo como um instrumento para cometermos os mais diversos tipos de pecado. Mas é que nós não estamos presos a tradições. Nós não estamos presos à meritocracia. Imagina se eu falasse para vocês que a partir dessa semana, para que você seja salvo, é necessário que você venha todo mundo de branco e preto. Quem não tiver de branco e preto vai para o inferno. Você pode achar uma coisa ridícula, e realmente é ridículo. Mas essas questões acontecem aos montes por aí. E nós vemos, irmãos, como eu falei para vocês, os mais diversos tipos de meritocracia nas igrejas hoje em dia. Talvez o que mais nós encontramos é a salvação baseada na contribuição, ou seja, somente vão para o céu aqueles que contribuem financeiramente. Mas, meus irmãos, Cristo não nos salvou para essa finalidade. Ele nos salvou para que nós possamos o servir. E aí, meus amados irmãos, os versículos que hoje nos interessam. Nós vamos ler versículos 16 a 25, mas nós já tratamos versículos 16, 17 e 18. Inclusive, eu quero convidar todos vocês que ainda não começaram a assistir. Nestas 2 últimas quartas-feiras, eu iniciei pregando ou ensinando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, aqui, daqui a pouco, eu citarei cada um deles, mas estou falando de maneira mais específica nas quartas-feiras. Ok? Então, irmãos, algumas coisas, vocês que estão acompanhando os estudos da quarta-feira, você vai ver novamente. Mas é importante para a compreensão daqueles que ainda não viram. Mas vamos começar com o versículo de número 16, e aí, vocês que podem, por favor, se coloquem em pé. Se você não pode, não há problema, permaneça sentado. Não há nenhum tipo de obrigatoriedade, mas apenas porque passarão a maior parte do culto sentados, até mesmo vocês que estão na sua casa, se coloquem em pé, até mesmo para acordar. Talvez você está sentado tão confortável no sofá que pode estar dormindo aí. Então se coloque em pé e vamos ler versículos 16 em diante. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. O versículo 26 vai ser a continuidade. Podem se assentar. Vai ser a continuidade quando na próxima vez começarmos o capítulo 6. O versículo 26 está dentro desse contexto. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, usa o teu servo para que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Não pela eloquência deste servo, mas pelo Santo Espírito. Pela urgência que é nós verdadeiramente buscarmos uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de dependência do Espírito Santo. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, encontrar em nossos corações aquilo que temos praticado, aquilo que temos vivido, aquilo que é a verdade nas nossas vidas, porque talvez, ó Deus, como nós temos visto, as obras da carne, o fruto do Espírito, eles se diferenciam, porque somente os salvos em Cristo podem ter o fruto do Espírito. Mas existem pessoas que talvez dentro da igreja, ou até mesmo aqueles que se dizem conhecedores da verdade, só têm praticado as obras da carne. Então, Senhor, é muito importante que se faça esta examinação pessoal. Por favor, ó Deus, que não saiamos desta igreja, ou aqueles que nos assistem, que não encerremos esta noite de comunhão e aprendizado da Tua palavra, sem verdadeiramente sabermos aonde nós estamos em relação à nossa comunhão com o Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos recapitular algumas coisas. Vocês vão me acompanhar na projeção. Eu quero recapitular algumas coisas que nós já passamos, então passarei de maneira mais breve, mais sucinta. E aí, meus irmãos, o versículo 16, quando Paulo fala andai em espírito, nós temos a ordem. Uma ordem do apóstolo Paulo. O tempo presente é uma ordem, tempo imperativo. Está no imperativo, ou seja, devemos andar. É uma ação contínua, estilo de vida habitual, progresso, crescimento espiritual. Então a chave do sucesso espiritual é andar espírito. Falamos, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que jamais satisfareis a concupiscência da carne, significa o seguinte: a carne ou a natureza pecaminosa não agirá, nem operará naqueles cuja prática diária está em andar ou viver no Espírito de Deus. Nós vimos também, irmãos, que a força não está em nós, mas a força está no Espírito que habita nele ou no cristão. Nós vimos no versículo 17 a guerra, o combate que há dentro de nós. Existe uma guerra entre as naturezas carnal e espiritual, e ambas têm o poder de dirigir as nossas vidas. Então, quem mais nós alimentarmos será aquela que terá a primazia em nossos corações. Vimos que o Espírito Santo produz no crente uma necessidade de viver uma vida santa diante de Deus. Os desejos da carne estão em oposição constante contra o Espírito. E aí, nós chegamos no versículo de número 18, que vai nos falar sobre a solução. A solução, irmãos, conforme Warren Wiersbe disse, não é lutar contra a carne, mas se entregar à vontade de Deus. Antes de focar nos pecados, nós precisamos entender que para vencê-los, não é pela nossa força, mas é pela dependência do Espírito Santo. E aí, esta palavra, esse advérbio de condição ou condicional, vai falar que seremos guiados pelo Espírito Santo, se assim nós permitirmos. Ô Guilherme, liga para mim, por favor. Este ventilador, por gentileza. Então, meus irmãos,
Quando nós chegamos hoje para analisar os versículos 19 em diante, a mensagem principal, segundo Carlos Oswaldo Cardoso, é a seguinte: a verdadeira liberdade espiritual consiste em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana por meio do controle do espírito. Então vocês ouvirão isso muitas vezes. Porque todas as questões práticas que o apóstolo Paulo, ou pelo menos as questões teóricas que o apóstolo Paulo ensinou, elas estão agora de maneira clara. A maneira para nós vencermos os impulsos que existem em nós, impulsos pecaminosos, a única maneira é a dependência do Espírito Santo. Porque você pode ver uma pessoa que ela é viciada em qualquer coisa, seja vício em droga, seja vício em bebida, seja vício em comida, seja qualquer tipo de vício, ela é dominada por aquela questão. Se ela procura pelas suas próprias forças, dificilmente ela vai conseguir ter vitória. Mas a partir do momento que há submissão a Deus, que há o desejo de em Deus nós obtermos a vitória contra o pecado, nós já somos mais que vencedores, porque a força não vem de nós. A força virá do nosso Senhor. E aí, meus irmãos, nós vamos falar, e eu vou só citar para vocês, as obras da carne. E como eu disse para vocês, eu não falarei sobre cada uma delas, porque às quartas-feiras nós vamos tratar sobre isso. Mas eu quero citar para vocês, e como eu já expliquei, elas podem ser divididas em 3 áreas. Dentre essa lista que está aqui em Gálatas, elas podem ser divididas em 3 áreas. E eu já adianto para vocês que existem outras listas na palavra de Deus, mas aqui estão os pecados principais. Então a primeira área é relacionada a pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Na quarta-feira nós tratamos especificamente sobre isso. Então imoralidade sexual é nada mais nada menos do que adultério. Quando nós falamos sobre impureza, impureza de mente e coração. Homens, vocês que estavam ontem na nossa reunião sabem. O livro que nós estamos lendo trata sobre a batalha de todo homem na questão sexual. Eu disse e repito para todos vocês, porque nós precisamos ter o mesmo pensamento em relação a qualquer pecado. A chave para que nós possamos vencer os pecados nas nossas vidas é a dependência do Espírito Santo. Não existe pecado maior ou menor, as consequências são diferentes, mas tudo diante de Deus é pecado. Seja olhar uma mulher com atitude impura, que segundo a palavra de Deus é adultério, quanto o ato consumado. Talvez a pessoa vai dizer o seguinte: é claro que o ato consumado é pior, mas esse não é o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é, se um homem ou se uma mulher olham com uma atitude impura no seu coração, diante de Deus, já adulterou. Então o que nós começamos a falar com os homens é sobre a pureza dos olhos. Vocês, mulheres, não sabem o que nós olhamos. Da mesma forma que nós não sabemos o que vocês olham. Mas é notório que na questão sexual, o homem ele é mais inclinado a isso. E aí, às vezes, muitas vezes, na verdade, muitos estão com pecados escondidos em seus corações. Estão adulterando contra suas esposas, mas esquecem que estão adulterando contra Deus em primeiro lugar. Então, é por isso que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo coloca os pecados sexuais como aqueles que mais se destacam como obras da carne. Eu expliquei, naquela época, na época que Paulo escreveu, no primeiro século, existiam muitos templos de deuses pagãos na região da Galácia, na verdade, em toda aquela região. Uma das formas de adoração a deuses falsos era praticar sexo com prostitutos ou prostitutas cultuais. Eram pessoas que ficavam no templo ou nos templos dos deuses pagãos, que diziam que para adorar determinado deus era necessário ter relação sexual
com aqueles homens e com aquelas mulheres. Então, irmãos, não é só nos dias de hoje que temos problemas nessa área. Mas nesta lista de Paulo já está destacado sobre esse tipo de pecado. E aí, os pecados religiosos, que no caso é idolatria e feitiçaria. E em terceiro lugar, os pecados de relação social, ou seja, de homem para homem, de mulher com mulher, ou de homem para mulher e vice-versa. Que seriam hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras e festanças desregradas. E eu chamo a sua atenção para o que o apóstolo Paulo disse no final do versículo 21. Leia comigo. Ele vai falar o seguinte: a respeito, ou pelo menos a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí nós vamos lá para o apóstolo João, em 1 João, que diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Lamentavelmente, irmãos, essas questões, elas não vão ficar guardadas dentro do coração. Elas não vão. Elas serão exteriorizadas. Nós demonstraremos se verdadeiramente nós pertencemos a Deus a partir das coisas que nós fazemos. Porque também nós falamos sobre isso. Nossa carne, o nosso eu, o nosso pecado vai desejar aquilo que é contrário aos desejos de Deus. Por exemplo, o pastor Daniel estava contando hoje de manhã uma questão particular dele, do trânsito. Não é ruim quando você está dirigindo e a pessoa que está do seu lado, que está atrás, que está na frente, ele faz alguma coisa para o seu mal? Ou ele te fecha, ou de alguma forma buzina contra você. Aquilo muitas vezes não entra no seu íntimo e você não quer revidar pelo mal que você sofreu. Muitas vezes nós queremos fazer. Esse desejar retribuir o mal é a nossa natureza pecaminosa. Esta é a nossa carne. Todos nós lutamos contra pecados. Todos nós. Alguns diferentes do que outros. Mas todos nós lutamos contra pecados. Ninguém aqui pode dizer que venceu 100% os pecados da sua vida. Porém, irmãos, é muito importante nós entendermos que quando nós damos, então, espaço para os pecados entrarem nas nossas vidas, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E aí, meus irmãos, é como também nós falamos, pecar, qualquer que seja o pecado, é algo que é condenável pela palavra de Deus, mas absolutamente comum e normal para a nossa carne. Quer um exemplo? Quantas pessoas não vivem hoje debaixo do mesmo teto sem a necessidade de casamento? É comum. Pessoas começam a namorar ou ficam, quando gostam uma da outra, já começam a morar juntos. Qual que é o padrão de Deus para relações sexuais? Qual que é o padrão de Deus, meus irmãos? Segundo a palavra de Deus, o homem e a mulher tornam-se uma só carne quando? Quando há o reconhecimento diante de Deus e da sociedade que aquelas pessoas são um casal. Qual é o padrão do mundo? Qual é o padrão de Deus para a família? Homem e mulher. Qual é o padrão do mundo? Não existe. Ainda existe a luta para que sejam reconhecidos como família, e na verdade já são reconhecidos como família, casais formados por pessoas do mesmo sexo. Então notem, meus irmãos, como o padrão de Deus tem sido, ano a ano, dia após dia, contaminado
pelas armadilhas ou pelas artimanhas, na verdade, de Satanás. Tudo isso vai de encontro à nossa carne. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer: às vezes as pessoas ficam presas aos mandamentos, mas Jesus os resumiu a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós lutaremos e teremos até mesmo uma arma muito mais poderosa do que o nosso próprio querer contra todas essas armadilhas que nós vemos diariamente. Cada vez mais nós estamos vendo que as pessoas estão andando sem roupa nas ruas. Isso está virando cada vez comum. E como nós nos defenderemos disso? Quando nós aplicamos a palavra de Deus, nós vemos que Jó fez um concerto com os seus olhos para que de maneira alguma os fixasse em uma donzela. Então, em vez de ficar procurando mulheres para olhar, nós devemos zelar pela santidade dos homens. Mesmo que a minha esposa não veja, mesmo que qualquer de vocês não vejam, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai enxergar aquilo que eu estou permitindo que entre em meu coração. O Carlos Oswaldo Cardoso, ele disse o seguinte: uma vida controlada pela carne resulta em total rejeição contra Deus. Então eu advirto a todos vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, eu advirto a todos vocês: se qualquer dessas questões elas são parte da sua vida cotidiana, é importante analisar se realmente você está na fé. Infelizmente, existem pessoas que dentro da igreja se comportam como crentes. Mas se comportar como crente dentro da igreja é a coisa mais fácil. Mas e como está o nosso comportamento lá fora? Como está o nosso comportamento com as pessoas que estão ao nosso redor sem Cristo? Ou como está o nosso comportamento dentro de casa? Às vezes nós vemos casais dentro da igreja como se fosse comercial de margarina. Os casais se amam, meu bem, meu amor, querido, nego, né? Como diz meus pais, chuchu, e tantas outras coisas. Mas aí entra no carro, os adjetivos eles mudam. Seu traste, sua anta, miserável. Irmãos, não adianta nós demonstrarmos uma atitude frente às pessoas e uma atitude diferente diante de Deus. O Senhor conhece verdadeiramente o que há dentro de nossos corações. E é isso que verdadeiramente o apóstolo Paulo diz. As obras da carne, elas demonstram verdadeiramente a quem nós pertencemos. Então, eu não vou dizer para você se você pertence a Deus. Da mesma forma que você não dirá para mim. Mas as minhas atitudes diante de Deus, quando eu estou sozinho, no meu íntimo, no oculto do meu trabalho, do meu carro, do meu quarto, eu mostro verdadeiramente a quem eu pertenço. Então, irmãos, eu chamo a sua atenção. Estar dentro de uma igreja, fazer parte desta igreja, não levará ninguém para a eternidade. A Bíblia é clara em dizer sobre a fé. Justificação pela fé, não pela igreja. Em contrapartida, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, versículo 22 e 23. E aí, só para lidar, como eu já disse, por favor, não quero ser repetitivo, nós vamos ver mais profundamente sobre essas questões, mas eu já quero adiantar algumas questões para todos vocês. O fruto do Espírito, ele é propriamente o quê? Atitudes piedosas que caracterizam a vida somente daqueles que pertencem a Deus, pela fé em Cristo e possuem o Espírito de Deus. Quem disse isso foi John MacArthur. E é exatamente isso, meus irmãos. Nós não podemos, quando nós estamos nos submetendo a Deus,
ser mais amor e ser menos domínio próprio. O fruto do Espírito é equivalente. E aí também ele pode ser dividido em 3 áreas. Primeiramente, a nossa relação com Deus, que no caso vem a ser o amor, a alegria, a paz e a fidelidade. Também a nossa relação com os homens, paciência, amabilidade, bondade e mansidão. E relação consigo mesmo, que vem a ser o domínio próprio. Então não posso ser mais uma categoria e menos outra. Eu digo para todos vocês, já repeti muitas vezes, irmãos, 100% dos nossos problemas nos nossos lares são espirituais. Porque quando nós deixamos de perdoar, quando nós nos ofendemos facilmente com alguma ofensa pelo nosso cônjuge, quando nós somos guiados pela raiva, pela ira, quando nós somos conhecidos pelas discussões, pelos barracos que muitas vezes acontecem nos nossos lares, de maneira alguma nós estamos demonstrando o fruto do Espírito. Aquele que se submete a Deus, ele ama ao Senhor. Ele não só ama ao Senhor, como ele tem alegria em servir ao Senhor. Ele tem a paz que excede todo entendimento, que vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Mas também ele será fiel. Não uma fidelidade fabricada, mas uma fidelidade que verdadeiramente impactará as nossas vidas. Ele vai ser fiel aos seus irmãos em Cristo. Vai demonstrar paciência, vai ser uma pessoa amável, uma pessoa boa, vai demonstrar mansidão para aqueles que estão à sua volta. E quando estiver só, quando os olhos do pastor ou dos irmãos não estiverem juntos, terá o domínio próprio. É fácil, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Só que é importante destacar isso daqui para vocês. A palavra obra é diferente da palavra fruto. Esse sinal aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Calma aí. Aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, ó, é um sinal de diferente. Por quê? Porque quando nós falamos sobre a palavra obra, ela significa exatamente no original como um esforço. Então a obra da carne vem de nós. O fruto do Espírito é algo produzido pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então note, irmãos, a nossa dependência de nós vai resultar no quê? Nas obras da carne. A nossa dependência do Espírito Santo vai resultar no fruto do Espírito. O Espírito Santo, então, não agirá na vida do cristão sem que este possa cooperar com ele. E aí muitas vezes nós chegamos para Deus, ó Senhor, enche a minha vida. Fala através do teu servo, Senhor. Mas aí, quando eu saio da igreja, eu minto. Eu adultero com os meus olhos. Eu ofendo a santidade de Deus com brincadeiras, com palavras, ou músicas. Eu demonstro para minha esposa, para os meus filhos ou para o meu marido que eu sou uma pessoa que não tenho paciência, que não consigo perdoar, que não tenho amor pelas coisas que eu faço. Então, irmãos, as nossas palavras, se não forem acompanhadas de atitudes, elas são vazias. É por isso que eu disse para todos vocês recentemente que nós estamos estudando sobre a importância de nós, como crentes, nos preocuparmos em servir a Deus e em servirmos aos nossos irmãos. Como que eu posso servir aos meus irmãos em Cristo se eu não vou à igreja? Como que eu posso demonstrar o meu amor pelo próximo se eu não me esforço para que outros possam conhecer a Cristo ou para que outros realmente vejam o amor de Cristo em mim? Eu destaco para todos vocês.
Falar de Cristo não é simplesmente dar um folheto para uma pessoa e esquecer dela. Falar de Cristo não é nas quartas-feiras pedir oração pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e esquecer de falar com eles sobre o amor de Cristo. E você vai falar para mim, pastor, eu não sei falar de Cristo, meu irmão, decora João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Chega para a pessoa e diz, meu querido, minha querida, olha, independente do que você fez, independente do que você está passando, a palavra de Deus diz que Deus te amou. Ele te ama. Independente de qualquer coisa que já tenha acontecido na sua vida, o amor de Deus é inclusivo. E não só o amor de Deus é inclusivo, como ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A vontade de Deus não é que as pessoas se percam, mas que sejam salvas. Não é difícil. Não é difícil, meus irmãos. Mas o que nós precisamos é de levantar dos nossos bancos, dos sofás das nossas casas e praticar. Preste atenção, meus irmãos. Como as nossas famílias, e eu coloco a minha família também, como as nossas famílias seriam mais felizes se todos nós tivéssemos o costume de colocar o Senhor em primeiro lugar. O mesmo prazer que nós temos de, às vezes, assistir um jogo, de assistir um filme com os nossos filhos e filhas, assistir uma série com as nossas esposas. Se nós tivéssemos o mesmo ímpeto de sentar com os nossos filhos, filhas, maridos e esposas, para ler a palavra de Deus, as nossas famílias seriam diferentes. Se nós tivéssemos o ímpeto de investir nas vidas dos nossos filhos, de orar por eles, de colocar diante de Deus as suas necessidades aparentes e as suas necessidades futuras. Eu oro pelas minhas filhas, para que Deus possa arranjar um marido salvo e corintiano para elas. Salvo é importante, corintiano é só detalhe. Mas eu oro pelas minhas filhas. Então, meus irmãos, é necessário que nós investamos nas vidas das nossas famílias. Mas não podemos investir nas vidas das nossas famílias se nós não investimos na nossa própria vida. O pastor Daniel novamente colocou no grupo dos homens, e até eu vou pedir para minha esposa colocar no grupo da senhora, se você tem Spotify. Tem lá livros, audiolivros, que você pode ouvir. Talvez o translado da sua casa até o trabalho. Você pode ouvir um capítulo por dia. Livros que falam sobre a vida cristã, falam sobre a igreja, falam sobre a nossa luta contra a nossa carne. Irmãos, muitas vezes nós não fazemos porque não queremos. Os nossos celulares, nós conseguimos colocar a Bíblia. Às vezes você fala assim, pastor, quando eu pego a minha Bíblia e vou ler, eu durmo. Bota a tua Bíblia no carro. Bota no teu celular ali, você consegue ler, você consegue ouvir. Enquanto você lava a louça, bota o seu marido preguiçoso para lavar a louça. Vai ouvir a Bíblia. Ou enquanto irmãs estão cuidando dos seus afazeres do lar, deixa a palavra de Deus. Mas não tiremos do nosso viver cotidiano as coisas de Deus, meus irmãos. Então eu reitero, para que o fruto do Espírito seja visível nas nossas vidas, nós precisamos querer. E aí, meus irmãos, ninguém vai no Zafari e compra 2 litros de vontade. Ninguém chega lá no Zafari, me dá 2 quilos de vontade. Não. Vontade vai nascer em nós. Vontade vai brotar do nosso coração. Amém? Está fraco demais. Amém, meus irmãos? E como Paulo disse sobre a obra do Espírito, como Paulo disse sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele vai falar novamente sobre o caminho da vitória. E aí são os versículos 24 e 25. Versículo 24, ele vai falar, se você está na sua Bíblia aí, versículo 24, ele vai falar o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu já expliquei para você, essa palavra concupiscência,
ela não tem, no português, uma definição exata do que significa. Mas se nós pudéssemos exprimir o que ela realmente significa, ou perto do seu original, é um desejo incontrolável. Então, quando Paulo fala sobre concupiscência da carne, ou quando João fala da concupiscência dos olhos, aquele desejo incontrolável dos olhos. E aí, meus irmãos, Paulo diz que os que são de Cristo, então aqui não é todo mundo, aqueles que são de Cristo. Então, no que diz respeito às obras da carne, vocês, apareceu ali, não era para ter aparecido, mas tá. Vocês, precisamos renunciar a ela. Então, quando fala de crucificar, não é que você vai lá pegar e martelar o seu braço, né, vai se crucificar. Não é isso, não é isso que Paulo está dizendo, mas é uma renúncia. Olha o que Jesus disse em Mateus ou Marcos 8,34, você não precisa abrir, o Guilherme vai colocar ali. Vou pedir, Alisson, lê para mim aí, por favor, eu vou só molhar a garganta aqui. Lê para nós aí Marcos 8,34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome sua cruz e siga-me. Então, é exatamente isso que Cristo está dizendo. Crucificar a carne é uma renúncia de si próprio. Sejamos francos, irmãos. Nós, homens, sabemos que muitas vezes, estando num lugar com uma mulher mal vestida, os nossos olhos muitas vezes imploram para que nós possamos olhá-las. E aí você, mulher, vai pensar, nossa, que nojo. É a natureza pecaminosa, meus queridos e queridas. Mas o crente em Cristo, ele vai lutar contra os seus desejos. Nós vamos renunciar aos desejos da nossa natureza pecaminosa. E aí nós vamos à frase do John Stott, que diz o seguinte, sobre crucificar a carne. Essa é a pitoresca descrição que Paulo faz do arrependimento, do voltar nossas costas à antiga vida de egoísmo, e pecado, repudiando-a final e totalmente. Então, por favor, crucificar a carne, aqui nós não estamos falando de maneira literal, mas é uma renúncia diária que nós vamos fazer a toda a direção que os nossos gostos pecaminosos farão. E aí, meus irmãos, olha como é importante. O senso de pertencimento deve nos mover à vida de devoção ao Senhor. O que é esse senso de pertencimento? O Guilherme vai colocar ali para vocês e vai falar o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte, e ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por ele. Senso de pertencimento é o que há no casamento. A minha esposa, diante de Deus, pertence a mim. E eu pertenço a ela. Em Cristo, eu pertenço a Cristo. A minha vida pertence a Ele. O apóstolo Paulo não disse no versículo 24 que os que são de Cristo crucificaram a sua carne? Então nós precisamos aplicar o nosso senso de pertencimento para que realmente possamos lutar contra as nossas vontades. Eu acabei esquecendo de colocar essa referência de Romanos 6,6, mas o poder da carne sobre nós já não existe a partir do momento que nós pertencemos a Cristo. Volte lá para Romanos 6,6, e perdoem que essa referência passou batida, mas Romanos 6,6 vai dizer o seguinte, sabendo isso, que foi crucificado com ele, Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como a escravos. Então o cristão não pode ser escravizado pelo pecado. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. A luta vai permanecer, mas nós não podemos ser vencidos pelo nosso pecado. E aí vem aquilo que Paulo disse, ou pelo menos aquilo que João diz, que
aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O segundo caminho para a vitória no versículo 25 é ser guiado ou viver pelo Espírito. Volte lá para Gálatas capítulo 5, que vai dizer o seguinte, versículo 25. Note, mais uma vez, um advérbio de condição. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui eu quero só explicar algo que é muito importante todos entenderem. Eu até coloquei aqui para que fosse de melhor absorção dessa verdade. Quando Paulo ele fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito, tanto no versículo 18 como aqui no versículo 25, aqui está na voz passiva. Ou seja, voz passiva, o Espírito Santo vai agir em nós. Não somos nós que vamos agir, é o Espírito Santo que vai agir em nós. Quando Paulo fala, sede guiados pelo Espírito, é o Espírito que vai nos guiar. Porém, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos andar em Espírito, este verbo está na voz ativa. Ou seja, nós é que devemos andar no Espírito. Espera-se que a ação seja do sujeito. Nós é que vamos andar. Seremos guiados pelo Espírito, mas nós devemos andar. Essa é a maravilha de poder estudar a palavra de Deus. Como as palavras, elas nos dão um sentido poderoso para as verdades que estão nela inseridas. Então, meus irmãos, notem que cada um tem a sua parte. Nós temos a nossa e o Espírito Santo tem a sua parte. Então, o John Gill, ele diz o seguinte: andemos pelo Espírito por meio de sua palavra e assistência, de acordo com a regra de sua palavra e sob sua influência e direção como guia. E aí você fala para mim assim, mas pastor, eu não sei como que eu posso começar a andar em Espírito. Tem segredo não, meu irmão. Primeira coisa que você deve fazer é botar os seus joelhos no chão e confessar a Deus os pecados que você tem cometido. É o primeiro passo. O primeiro passo é o abandono dos pecados. A confissão, perdão, e posteriormente o abandono de pecados. Quando o pecado novamente estiver à nossa frente, o terceiro passo é resistir pelo Espírito. Senhor, fortalece o meu coração para que eu possa resistir ao pecado. Guarda a minha boca de não mentir, guarda os meus olhos de não adulterar, guarda a minha vida de poder demonstrar amor pelos meus familiares, guarda o meu coração para não se desviar da sua palavra. Então, meus irmãos, tudo começa pelo arrependimento, confissão e abandono. Esse é o passo que nós precisamos. Em suma, para vencer os desejos da carne, há tanto a parte do Espírito quanto a nossa parte, e o fruto do Espírito aparecerá quando ou se houver harmonia nessas duas questões. É uma via de mão dupla. Então, meus irmãos, eu me alegro muito por dizer isso para todos vocês. Deus é tão bom. Ele não fica brincando de esconde-esconde para com a gente. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer que a sua família honre ao Senhor e seja uma família de Deus, o passo é submeter-se ao Espírito. O mundo vai lhe oferecer coisas que talvez você vai olhar e falar, nossa, que coisa maravilhosa. Quando, na verdade, aquilo vai ser uma armadilha para fisgar o seu coração e arrebatá-lo para longe de Deus. Eu reforço para todos vocês. O apóstolo João, ele disse em 1 João 2,15, que o mundo passa, bem como as suas concupiscências ou os seus desejos incontroláveis. Mas, em contrapartida, aquele que faz a vontade de Deus permanece para... De novo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre.
Promessa, meus irmãos. Promessa. E não só isso. É o desejo que nós temos ter de diariamente estar na presença de Deus. Ou vocês não esperam estar na presença de Deus ainda hoje? Meus irmãos, devemos ansiar para que Ele nos leve para junto dEle. Ou para que Ele nos chame. Deus já tem chamado muitas pessoas para junto de si. Se nós estamos aqui, é porque Ele ainda tem coisas para fazer através das nossas vidas. E aí, meus irmãos, a chave do sucesso é em cada um de nós. Para concluir essa noite, as obras da carne são resultado de uma vida sem Deus. E o resultado de sua prática é a separação eterna do Senhor. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito é resultado de uma vida de abnegação aos prazeres da carne e busca incessante em viver e ser guiado pelo Espírito. Também, meus irmãos, como disse William Hendrickson, o cristão autêntico é fiel ao seu Deus, amável para com o seu próximo e domina a si mesmo. E tudo isso é o resultado da graça de Deus. Não é porque eu sou uma pessoa boa, é o agir de Deus na minha vida. E finalmente, irmãos, preste bem atenção nisso. Nós devemos ser na prática aquilo que nós confessamos ser. Todos nós não nos declaramos cristãos? Sim ou não? Devemos ser aquilo que nós confessamos ser. Se eu digo que eu pertenço a Cristo, as minhas atitudes devem ser conformes às minhas palavras. Não dentro deste local, mas fora desses portões. A partir do momento que você entrar com seu marido, com a sua esposa, não vai mudar de adjetivo. Mas às vezes vai ser necessário reconhecer o pecado diante de Deus. Reconhecer para o seu cônjuge, por pior que ele seja, e talvez no seu coração a falta de perdão, a falta de amor. Não importa, irmãos. Deus conhece as nossas lutas. Se porventura o seu marido, sua esposa, seus filhos causam um mal para a sua vida, Deus é o justo juiz. Nós não devemos pagar mal com mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Então, meu amado irmão e irmã, ao findar, daqui a poucos instantes, este tempo, cada um de vocês, assim como eu, nós retornaremos para as nossas casas. Nós teremos duas escolhas. Sair daqui e agir como se nada tivesse acontecido, se nada tivesse falado, continuar as nossas vidas da mesma maneira que estava quando nós entramos. Ou chegar nas nossas casas e colocar os nossos corações diante de Deus. Clamar, implorar a Deus por misericórdia sobre as nossas vidas. Sobre as nossas famílias. Talvez pais e mães pedir perdão ao Senhor pelo nosso mau exemplo em relação aos nossos filhos. Talvez pedir perdão aos nossos maridos, esposas, aos nossos familiares que sejam, pelos nossos maus exemplos. É isso que nós precisamos fazer e eu tenho certeza, meus irmãos, que a semana de cada um de nós vai ser diferente, porque nós estamos buscando a melhor parte, e é fazer a vontade de Deus. Eu peço que todos vocês abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos, vocês que nos assistem da mesma forma, abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Somente você e Deus conhecem o seu coração. Então, eu não vou pedir, meus irmãos, para que vocês venham à frente, eu não vou pedir para que vocês que estão em casa mandem mensagem para mim, não. Eu gostaria que nesse momento, somente você e Deus, e mais ninguém, conhecem o que está se passando em seu coração nesse momento. Talvez a sua boca declara que você é um cristão, que você ama a sua esposa, que você ama o seu marido, que você ama os seus filhos.
Mas verdadeiramente você e Deus sabem se as suas atitudes são verdadeiramente da forma que você diz ser. Se tu, meu irmão e irmã, se declara como um cristão e não tem agido como um, importa que você nesse momento clame ao Senhor por perdão. Se os seus olhos não têm sido puros, se a sua boca não tem sido pura, se o seu corpo não tem sido puro, clame ao Senhor por misericórdia. Mas entenda, meu amado irmão e irmã, não é clamar ao Senhor, dando oportunidade para que os pecados eles continuem tendo vitória sobre nossas vidas. Mas é clamando ao Senhor, abandonando os pecados e implorando ao Senhor por força para vencê-los. Qualquer que seja o pecado, meu irmão e irmã, há perdão. Qualquer que seja o pecado, há perdão. Creia. O amor de Deus, o perdão de Deus, ele cobre toda a multidão de pecados. A palavra diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então não importa qual pecado que você já sofreu, qual ofensa que você já sofreu na sua vida. O amor cobre a multidão de pecados. E você, meu irmão, precisa crer nisso. Você, minha irmã, precisa crer nisso. Abandone a âncora que o pecado é na nossa vida. Pais, mães, coloquemos os nossos filhos diariamente na presença do Senhor. Porque os perigos desse mundo e Satanás querem arrebanhá-los. Querem sequestrar os corações deles para o mal que esse mundo tem feito. Então, nós precisamos lutar com a arma mais poderosa que nós temos, que é a oração. E é a palavra de Deus. Façamos uso do fruto do Espírito das nossas vidas, que será a consequência positiva de uma vida de devoção ao nosso Deus. Só Deus. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu me coloco diante do Senhor, implorando o teu perdão pelas atitudes, pelas obras que muitas vezes tenho feito baseadas na minha carne. Eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu perdão, mas eu creio pelo meu Senhor e Salvador, e diante de ti, cada dia que os confesso, o Senhor me perdoa. Cada dia que nós estamos aqui, Senhor Deus, é uma oportunidade que nós temos de servi-lo. Abre os nossos olhos, Senhor. Quebra o nosso coração endurecido, para que nós possamos enxergar com os olhos do Senhor, como muitas vezes nós estamos abrindo mão daquilo que é mais precioso que o Senhor nos tem dado, que é a nossa vida, a nossa família. Nós estamos perdendo para Satanás por conta do nosso mau procedimento. Ó Deus, eu oro ao Senhor. Fortaleça os teus servos. Tu sabes que nós somos fracos, que nós somos pó, que nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Coloca diante dos nossos olhos em nossos corações quais são os pecados que têm nos afastado de Ti. Possamos buscar uma vida de dependência, para que primeiramente o Senhor seja honrado e glorificado, mas que também nós possamos gozar de plena alegria e felicidade, de termos famílias servindo verdadeiramente ao Senhor, de termos a nossa família servindo verdadeiramente ao Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus. Mas que todos possamos verdadeiramente confessar, abandonar os nossos pecados e pedir ao Senhor que nos fortaleça para vencê-los. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.